Você já ouviu falar das 4 superioridades morais de um narcisista patológico? No vídeo de hoje, eu vou te falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Na clínica que atendemos, ou no consultório, ou no gabinete, no cotidiano, poucos fenômenos psicológicos são tão sutis e devastadores quanto a superioridade moral do narcisista. Não se trata apenas de, como eu posso dizer assim, de um sentimento consciente, sou melhor do que você, mas é um pedestal invisível, construído, preste bem atenção, construído por crenças rígidas e defesas inconscientes, que sustenta a imagem de grandiosidade, aquela imagem de que o narcisista faz de si mesmo. E esse pedestal é um pedestal moral. Ele torna o relacionamento com ele uma estrada unilateral. Ou seja, só ele é puro, só ele é coerente, só ele é digno, certo? O outro sempre será falho, sempre será impuro, sempre será inferior. No vídeo de hoje, eu quero trabalhar um pouco esse assunto, porque eu tenho sentido, tanto no contato com as pessoas, como algumas dúvidas que me têm sido feitas, perguntadas, tanto aqui como pessoalmente, que eu quero fazer algo como uma explanação sobre cada ponto desse e como explorar essas 4 formas principais de superioridade moral do narcisista, analisando suas origens, suas manifestações e consequências para quem convive com essa pessoa ou com essas pessoas que tem o problema de transtorno de personalidade narcisista. Muito bem, para iniciarmos nosso assunto aqui propriamente dito, eu quero destacar a primeira dessas superioridades, é a superioridade ética. O narcisista, ele se sente como que o guardião da verdade. Entre as formas de superioridade moral, talvez a mais difícil de se perceber seja a superioridade ética. Porque o narcisista constrói para si a fantasia de ser alguém com uma bússola moral infalível, capaz de julgar, capaz de criticar e até mesmo ensinar os outros sobre qualquer coisa da vida, sobre o que é o certo, sobre o que é o errado. Ele acredita que possui acesso privilegiado a uma verdade universal, enquanto os demais estão cegos pela ignorância ou pela maldade dos seus corações. Esse é o pensamento inicial de um narcisista que tem essa superioridade. Por quê? Porque esse sentimento de superioridade não precisa ser declarado com palavras. Ele não vai chegar para você e dizer que é superior, embora em alguns casos ele faça isso. Mas muitas vezes ela se manifesta com expressão de desprezo, com
com tom de voz, com ironias sutis, olhares de reprovação. É como se ele dissesse: eu jamais faria algo desse tipo que você está fazendo. Algo tão baixo como você. Essa posição moralmente superior se revela especialmente em situações de conflitos. Mesmo que esteja objetivamente errado, o narcisista distorce os fatos, se coloca como vítima ou como Marte e acusa o outro de injustiça. A base desse mecanismo está ligada exatamente à necessidade de defesa narcísica. Admitir que errou, que também é uma pessoa falha, que pode ser incoerente muitas vezes ou egoísta, significa tocar na ferida profunda do narcisista, da sua insuficiência, da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade. E o narcisista, então, ele cria, nesse sentido, um escudo ético para jamais ter que confrontar sua própria falibilidade, sua própria incerteza, vulnerabilidade. E o efeito dessa atitude sobre os outros é devastador. Esse efeito é devastador, porque a convivência torna-se um campo constante de julgamento, de críticas. Pode ser o parceiro, pode ser um filho, um colega de trabalho, qualquer um que possam conviver com esse indivíduo que tem esse transtorno, ele vai sentir na pele o quanto é difícil. E o pior é que quanto mais tentam agradar ou provar que também tem valor, mais o narcisista fortalece a sua posição de juiz moral. E não abre mão. A segunda condição ou superioridade é a superioridade emocional. O narcisista, ele se sente imune à fraqueza. Essa outra camada importante desse pedestal invisível do narcisista é a ideia de que ele possui o controle emocional em toda e qualquer situação. É um controle emocional superior. É um controle emocional que não o deixa sair do seu prumo. E nessa fantasia, ele não se permite sentir vulnerabilidade, ele não se permite sentir medo ou insegurança. E mais importante do que isso, ele despreza profundamente quem tem esses sentimentos. Quem tem esses sentimentos. Essa postura cria dois efeitos que são perversos. Primeiro, permite que o narcisista negue os próprios sentimentos, que são dolorosos, que ameaçariam a sua autoimagem criada com tanto trabalho, aquela autoimagem de grandiosidade. E no segundo ponto, ele serve como uma arma para invadir e humilhar o sentimento de quem está próximo dele, da sua vítima, ou de quem quer que esteja ali convivendo com ele. Imagine, por exemplo, uma pessoa que você convive, que expressa tristeza, expressa ansiedade. Para o narcisista, isso será
visto como um drama, como uma pessoa exagerada, ou, na melhor das hipóteses, como uma fraqueza. Ele pode responder com frase como: você precisa ser mais forte. Pare com isso é bobagem. Ou até com ironias cruéis. Olha só como você é fraca. Olha só como você é frágil. Você não aguenta uma palavrinha mais forte. Você é muito mimimi. Essa superioridade emocional, ela mascara, na verdade, uma profunda fragilidade psíquica, porque o narcisista não suporta lidar com a sua própria dor emocional. E por isso projeta nos outros toda a fraqueza que ele mesmo carrega, mantendo aquela aparência de ser imune. Eu tenho até um vídeo falando sobre essas fraquezas, principalmente quando se trata do colapso narcisista. Então, o convívio com essa postura gera na vítima culpa, vergonha, autoquestionamentos em quem está ao seu redor, né? Tanto a vítima como qualquer outra pessoa. As pessoas começam a duvidar da legitimidade dos seus sentimentos, começam a pensar: será que ele não está certo em me dizer isso? Ela não está certa em me dizer isso? E muitas vezes internalizam a crença de que são realmente frágeis e são, vamos dizer assim, pessoas problemáticas, quando na realidade o problemático é o narcisista. Então, essas palavras que eu estou trazendo aqui é para que você se prepare e abra os olhos. Compreenda que você está no mundo, que conviver com um narcisista não é fácil. A terceira superioridade que o narcisista traz é a superioridade intelectual. Quem não já conviveu com um narcisista em que ele se acha dono da razão? Não é verdade? No pedestal invisível do narcisista, há sempre um lugar reservado para a superioridade intelectual. Ele não tem nenhuma dúvida sobre qualquer assunto. Mesmo que ele não tenha grande formação acadêmica, mesmo que ele não tenha conhecimento formal, ele constrói a fantasia de quem entende melhor do assunto do que qualquer um. Gente, nós não sabemos de nada na vida. Nós sempre conjecturamos tudo. Quem pensa que sabe muito, na realidade não sabe nada. Já dizia um sábio filósofo antigo: eu sei que nada sei. Eu não vou dizer o nome porque pode ser que eu erre, com tantos filósofos que já disseram muitas coisas. Mas você sabe, se você conhece, você sabe do que eu estou falando. Porque quem realmente sabe não diz que sabe. Não é porque ele sabe, não quer dizer, é porque ele sabe que ele tem limites e que precisa aprender. Já o narcisista não. No mundo dele, ele entende, naquela fantasia criada, que ele é a pessoa mais inteligente do mundo. E as pessoas são frágeis e precisam ser dominadas por sua autoridade. Essa forma de superioridade aparece nas discussões, aparece nos conselhos, aparece quando ele dá palpite que não se pede, né? Os conselhos que não se pedem, mas ele tem que dar, porque a opinião dele é que fica valendo. O mecanismo psicológico por trás disso é, mais uma vez, defensivo. Admitir que outra pessoa possa ter mais conhecimento
ou melhor argumento, ameaça a autoimagem do narcisista, a sua autoimagem grandiosa. Por isso, mesmo quando ele for confrontado com dados, com fatos, com argumentos consistentes, o narcisista reage com sarcasmo, com desprezo, ou, na melhor das hipóteses, ele muda de assunto. Muda de assunto. É importante destacar aqui, queridos, que essa superioridade não é necessariamente sustentada por competência. Uma competência real. Eu já falei isso no vídeo anterior. Muitas vezes o narcisista confia muito mais na força da sua retórica agressiva do que no conteúdo que ele apresenta. Ele aprende a ganhar debates não pela verdade, mas pela desqualificação emocional do seu oponente, da pessoa com quem ele faz a interlocução. E nesse ponto, para quem convive com esse tipo de postura, resta um sentimento constante de inadequação intelectual. Qualquer opinião ou ideia parece ser insuficiente para agradar aquela pessoa, aquele narcisista, não é? A pessoa que convive com ele se sente ignorante, porque daqui que eu vá pesquisar para provar a ele de que ele está errado, já tem passado o tempo e aí não vai dar tempo de resolver isso. Então a pessoa se torna indigna ou digna do escárnio. E gradualmente essa pessoa ou essas pessoas vão se silenciando com medo de falar besteira ou de serem humilhadas pelo narcisista. Isso não acontece muito no nosso dia a dia, no trabalho, não é? Na igreja, em reuniões outras, até mesmo no convívio amigável, no dia a dia. A quarta superioridade que o narcisista costuma apresentar é a superioridade espiritual. O narcisista não é que ele seja religioso, mas essa superioridade espiritual consiste em que ele se acha uma alma evoluída. Eu vou explicar. Essa é a mais sutil e por isso talvez a mais perigosa, porque forma um ambiente em que essa forma de superioridade moral do narcisista, por ser espiritual, ele se vê como alguém mais iluminado, mais conectado, mais espiritualizado, mais conectado com o divino, com o universo, com a verdade interior, em comparação com a humanidade comum. Ele se sente aquela pessoa que foi escolhida pelos deuses, pelo universo, pela divindade, como um ser todo especial. E todo o resto do povo comum, tudo está perdido. Essa fantasia pode parecer muitas vezes, ou de muitas maneiras, desde o discurso de um mais desperto, né, e menos egoísta, do que no hábito de criticar também. Porque dentro desse conceito, o narcisista, ele, em seus olhos,
ele vive de forma espiritualizada, enquanto a maioria da humanidade é materialista, é desconectada. Então o narcisista pode até cultivar práticas espirituais genuínas, como oração, meditação, caridade, mas ele utiliza essas fontes, né, como uma prova da sua superioridade. Não para ajudar alguém, não para fazer com que esse alguém se sinta melhor diante dele ou diante dos problemas. O narcisista, ele protege a sua autoimagem. Ele protege e controla as pessoas para que a sua culpa não venha a ser externada. E dentro dessa condição, quem ousaria criticar alguém com a espiritualidade tão elevada? Com o espírito tão evoluído? É assim que ele pensa e é assim que ele age. É comum, por exemplo, que o narcisista espiritualize o sofrimento do outro, dizendo muitas vezes assim: você está passando por isso porque você precisa evoluir. Tome cuidado quando alguém disser isso com você. Viu? Quando ele disser, isso é um karma. Ou você atraiu isso com a sua energia ruim. Ou então, essas frases que costumam ser muito comuns. Olha, alguma coisa você fez para merecer isso. Gente, isso aí não é coisa que se diga para uma pessoa que está sofrendo. E aí me lembro já a história de Jó com seus amigos, que uma outra oportunidade eu vou falar. Mas o efeito psicológico dessa superioridade é profundo. Quem convive com o narcisista sente que não pode contestá-lo, porque qualquer discordância pareceria sinal de atraso espiritual, de má intenção. Assim, o narcisista consolida o seu pedestal invisível, do qual ele só é o eleito. Só ele é o maravilhoso. Então, quando você convive com o narcisista, você começa a descobrir isso. Esse pedestal invisível que ele cria. Por que é tão difícil enxergar esse pedestal? O mais intrigante na superioridade moral do narcisista, e eu quero chamar a sua atenção para isso, é que muitas vezes não se apresenta de forma explosiva ou abertamente arrogante. É um pedestal invisível construído no meio de microcomunicações, gestos pequenos, formas sutis de se revelar, expressões faciais, muitas vezes pausas dramáticas na conversa, olhares, ironias e até mesmo elogios enviesados. Nesse ponto importante é avisar de que você pode conseguir se livrar de um narcisista através de autoconhecimento, do espaço que você vai começar a dar, né, a ele mais espaço, a fugir daquele convívio, a dar um certo isolamento, porque aí você começa a recuperar a sua dignidade, recuperar a sua autoestima, porque eles destroem tudo que encontra pela frente para se proteger. E no caso deles, não pense que eu vou dizer aqui que há cura para o narcisista. Há tratamento. Tem cura. Eu sou um tanto quanto cético com relação à questão da cura. Para a vítima, sim.
existe uma cura, um tratamento, um acompanhamento, mas para o narcisista em si, eu não tenho visto, pelo menos nesses poucos anos, né, 30 e poucos anos que convivo com essa questão, eu não tenho visto muitos pontos positivos com relação a eles. Então, quero dizer aqui tranquilamente que o narcisista não muda. Ele pode até diminuir muito a frequência dos seus atos e da sua condição, mas internamente eles continuam do mesmo jeito. E aí depende de você querer conviver. É fácil? Não. É impossível? Também não. Então, quero dizer a você aqui, se você precisa de ajuda, procure um profissional da área de saúde mental, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, para lhe ajudar a restaurar a sua saúde mental, a restaurar a sua autoestima, a fazer com que você conheça tratamentos psicoterápicos que farão você se livrar desses sentimentos. Viu? Agora, se você quiser mudar o narcisista, esse trabalho é muito mais duro e muito mais complexo. Tá certo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no nosso canal. Dê o seu like, comente aqui embaixo o que você está achando dos nossos vídeos e o que você gostaria que nós comentássemos aqui a respeito desse assunto. Tá certo? Então nós ficamos por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.